meu menino mostrou para mim, o Elias mostrou para mim esse vídeo. Rapaz, eu fiquei apaixonado no vídeo, porque é sensacional, se você quiser até contar depois aqui. E foi sensacional. Eu falei, rapaz, não conheço ele não. Ele falou, vou ligar para ele agora. Ligou na hora, fez uma chamada de vídeo, conversei com ele, já me convidou para poder estar lá na Assembleia de Deus Fama. A gente esteve lá semana passada, né? Foi maravilhoso, foi sensacional o que Deus fez. E quero dizer que o senhor pode ficar à vontade, dizer que a gente está feliz de poder fazer essa aliança com vocês, tá? A Catedral da Família abraça vocês aqui nesse momento e tem certeza que mais uma vez Deus vai usar o senhor. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Vamos ficar de pé? Eu sei que essas pernas estão cansadas, mas vão ser só apenas por alguns instantes. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz de Cristo, tanto os irmãos que estão aqui quanto os irmãos que estão assistindo pela live. Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe o pastor Tiago, não é? Esteve lá semana passada conosco, foi um privilégio muito grande. E geralmente o termômetro que a gente tira é porque ele foi e já recebeu outro convite para estar lá de novo. Então significa que nós da sede do Ministério Fama gostamos muito. Deus abençoe, não é fácil, né, coordenar a vigília. Coordena a vigília na sede e a gente sabe que os tamanhos dos gigantes são muito altos, muito fortes. Mas o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém? Louvar a Deus pela vida dos companheiros que estão comigo ali. Missionária Miriam Vieira, uma fortíssima base ali da nossa vigília, seu esposo Daniel, o Jacó, e revendo alguns irmãos aí, né? O Pablo ali, pregador da palavra, Deus abençoe, tá bom? Queridos, eu quero falar sobre algo muito oportuno. Eu quero falar sobre o preço de uma chamada. Não sei se você se sente chamado por Deus, e eu não sei se você já sabe para que é que Deus te chamou. Pode ser que você apenas tenha convicção que você é chamado ou chamada por Deus. É importante você compreender que existe um preço. Digamos que ele é muitíssimo alto, e é sobre isso que eu quero falar hoje. 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1. Depois eu vou lhe pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, para que você não se perca na mensagem, tá bom? 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1. Irmãos, 1 Samuel, do capítulo 16, do verso 1 até o versículo de número 13, vão responder 4 perguntas que eu sempre tive comigo com relação à chamada. A primeira pergunta é, de onde vem a chamada? Quem é que chama? Quem é que seleciona? Quem é que de fato vocaciona? A segunda pergunta é, qual é o preço da chamada? De fato, qual é o preço que tem que se pagar para de fato ter o título de chamado ou de chamada por Deus? A terceira pergunta, ela simplesmente é de um cunho que vai fazer toda uma diferença, todíssima diferença vai fazer, que é quem a chamada escolhe. Quais são as características, atributos e marcas? E 4, para que é que Deus nos chamou? Então todas essas perguntas estão inseridas aqui, em rapidíssimo tempo eu quero responder todas elas, tá bom? 1 Samuel 16, a partir do versículo de número 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo de número 3 diz assim: E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de se fazer, e ungir-me-á a quem eu te disser. Versículo de número 8: Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, a qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Versículo de número 11, a parte A: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? Acabaram-se os jovens? Podeis se sentar, vou lhe relembrar. Fique com a sua Bíblia aberta, que vai ser muito mais fácil, tá bom? Queridos, o contexto provavelmente você já conhece. Ainda a Bíblia nunca se calou para o tema político.
a bem da verdade, você vai perceber que Deus, de fato, dirigia, governava, instruía o seu povo na perspectiva teocrática. Era assim que funcionava a política de Deus frente com o seu povo. Ou seja, era Deus que era o principal político do seu povo. Era o Deus que era simplesmente o principal presidente do seu povo. Nós chamamos isso de teocracia. É Deus dirigindo, governando, instruindo o seu povo. O problema é que chega um exato momento na história de Israel que Israel começou a estar inserido no meio de outras civilizações. E essas outras civilizações, eles tinham simplesmente um personagem. Esse personagem carregava um objeto nas mãos, tinha um outro objeto na sua cabeça e assentava-se sobre uma cadeira. A cadeira era o trono, o objeto nas mãos era um cetro e o objeto sobre a sua cabeça era uma coroa. E essa figura, esse personagem, tinha o nome de rei. É nesse exato momento que a nação de Israel começou a perceber que cadeira igual essa Israel não tinha. Israel não tinha um trono. Israel não tinha um homem para ser chamado de rei. Israel não tinha simplesmente um cetro, simplesmente que colocava-se nas mãos do rei e tampouco tinha uma coroa para colocar sobre sua cabeça. É nesse exato momento, utilizando do pecado da comparação, Israel se dobra ao profeta da época e eles vão começar a pedir a Deus para que Deus os entregue a figura de um rei. É nesse exato momento que uma coisa precisa ser muito nítida e precisa ser deixado bem claro. Deus simplesmente divide a sua vontade em duas: vontade permissiva e vontade soberana. Vontade soberana é aquela de Romanos 12, quando Paulo diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vontade permissiva é aquela que de tanto a gente bate na porta, de tanto que a gente pede, de tanto que as nossas atitudes acabam contribuindo, Deus vai permitindo as coisas acontecer. O meu olhar para o texto não é que era a perspectiva soberana de Deus entregar, mas pelas atitudes da nação de Israel, Deus entregou um rei chamado Saul, e com o rei foi um recado muito nítido. Fiquem atentos. Esse rei vai se levantar sobre um trono, vai ter um cetro e vai ter uma coroa, mas ele vai levar os impostos. Eles vão oprimir vocês e os filhos de vocês. E preparem-se, pois dias de trevas estarão chegando nas vossas nações. É nesse exato momento que algo vai acontecer. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar a ideia de que quando o trono é sentado por Saul, de que quando Saul ocupa o cargo de rei de Israel, o coração de Saul começa simplesmente a se dobrar a trevas. Eu digo isso porque Saul teve algumas atitudes estranhas e ao mesmo tempo macabras. Saul teve a coragem de uma certa feita cercar o local onde estava 100 sacerdotes e ordenar com que a tropa de elite do exército israelense, de uma única feita, matasse 100 sacerdotes do Senhor, do Deus que o tinha levantado, o selecionado e o escolhido para ser rei de Israel. É nesse exato momento que Saul comete a pior das atrocidades. Saul simplesmente se dobra a uma bruxa que estava permeando os limites de Israel. E numa atitude estranha, ao mesmo tempo complexa, ele começa a conversar e pedir orientações e dialogar com Satanás e seus demônios. Essas coisas vão enchendo o coração de Deus. Nesse exato momento, nós temos Deus conversando com o profeta Samuel. E a pergunta é nítida: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai querer abençoar aquele que eu já amaldiçoei? Até quando você vai querer levantar aquele que para mim permanece caído? Até quando você vai olhar em luz aquele a quem eu sempre olho com trevas? É importante você se conscientizar, Samuel, que eu já tenho rejeitado a Saul, mas simplesmente eu não vou mostrar para você a doença, eu vou começar a mostrar para você a cura. Porque é importante você, a partir de agora, encher o seu vaso e prepara, porque você vai caminhar uma boa quantidade de quilômetros e você vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho um escolhido, aprovado, selecionado só que esse não vai ser chamado um rei segundo o seu próprio coração. Esse a qual vou levantar, selecionar, usar, direcionar, dirigir,
ele vai ser conhecido na história da civilização humana como um rei que fez exatamente a minha vontade. Esse homem será chamado de um homem segundo o coração de Deus. É a partir de aí que eu começo a responder a pergunta que simplesmente eu carregava comigo. Quem é que de fato dá a chamada? Quem é que de fato seleciona? Quem é que de fato vocaciona? A Bíblia começa respondendo: então foi o Senhor quem falou a Samuel. Foi o Senhor que falou para Samuel encher o seu vaso de azeite. Foi o Senhor que mandou Samuel caminhar. Foi o Senhor que mandou Samuel ir para dentro da casa de Jessé. Foi o Senhor que ordenou como seria o processo do sacrifício. Sabe por quê? Porque o homem nunca terá potencial para te chamar, para te escolher e para te vocacionar. Eu repito isso toda vez que eu falo para os pastores do Ministério Fama. É mais fácil vocês colocarem na cabeça que vocês não trabalham para o pastor Abinair. Vocês trabalham para quem está acima dele. E é importante você compreender que quem te chamou não foi o pastor Salmo, mas quem te chamou é muito maior e muito mais poderoso. É importante você entender que quem te escolheu, quem te vocacionou, quem te chamou está sentado no trono. E para nós da teologia, ele não tem altura, ele não tem largura, ele não tem profundidade. É aquele que quando se levanta as muralhas vêm ao chão, os demônios tremem de medo diante da sua presença. É aquele que quando decreta os homens não podem parar. A caneta nas suas mãos simplesmente não escreve a vírgula. A caneta nas suas mãos dá o ponto final da história de tudo aquilo que ele lhe apraz fazer. É por isso que Paulo começa em Efésios capítulo de número 1, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não foi pela vontade dos homens. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, foi pela vontade de Deus. Não se esqueça que você é chamada não por profetas, mas quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te vocacionou foi Deus. Os seus pecados, fraquezas pegaram você de surpresa, mas quando Ele te chamou, Ele já sabia das quedas, das frustrações, das dores, das decepções, e mesmo assim, Ele te chamou e Ele manda eu te falar, Ele vai ser com você enquanto você será com Ele, para o louvor e para a glória de Deus. Quantos podem dizer assim comigo? Eu fui chamado por Deus. Só que você vai perceber que toda vez que Deus chama um homem na Bíblia, Deus nunca fala o que ele espera. A resposta é simples, porque se Ele falar o que ele espera, você simplesmente, cairia fora. Por que eu falo isso? Porque uma segunda pergunta é levantada, e essa pergunta ela dói. Qual é o preço de uma chamada? Eu não costumo esconder isso. Geralmente, pregadores têm essa mania de querer serem alfas e querem ser super-homens. Mas toda semana eu frequento um psicólogo, um terapeuta. E um dia ele me perguntou assim: o que você quer da vida, Starley? Ele me disse assim: imagina que você está dentro de um lugar e tudo o que você quer está dentro de uma caixa, atrás de um balcão, e você tem um vendedor. Dá para chegar e pegar? Não dá. O vendedor vai falar para você o preço. A pergunta é: está disposto a pagar o preço da chamada? Sabe por que eu digo isso? Porque o preço da sua chamada, o preço da sua vocação, o preço do seu ministério, vai resumir em uma palavra só. E essa palavra vai aparecer no versículo de número 2, vai aparecer no versículo de número 3 e vai aparecer no versículo de número 5. Diz assim, verso 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra, dá as vacas em tuas mãos e diz assim: olha, eu vim para
sacrificar ao Senhor. Verso 3. E convidarás Jessé e eu te farei o que hás de fazer. Versículo de número 5. E disse ele, é de paz, vim, fala igual o Tiago, vocês estão aí? Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo e santificou ele a Jessé e os seus filhos e convidou lá vai. Qual é o preço de uma chamada? Resume no que eu vou te falar. É sacrifício em altíssimo nível. E quando eu falo sacrifício, é sacrificar aquilo que você quer, aquilo que você tem, aquilo que você deseja, o seu tempo, os seus sonhos e seus projetos. Gente, eu falei isso um dia, até me taxaram de calvinista, mas não me interpretem mal. Quem é chamado por Deus não tem, esquece. Se Deus te chamou, acabou. Você perdeu o livre-arbítrio. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Ezequiel lá na Babilônia. Quando Ezequiel disse que não ia pregar porque estava em exílio. Sabe o que Deus falou para ele? Ezequiel, tu vai pregar a minha palavra, quer o povo ouça, quer deixe de ouvir, quer você queira ou não, você vai pregar a minha palavra. Me mostra Deus respeitando lá o livre-arbítrio de Jonas. Quando Deus falou para Jonas, Jonas vai para Nínive. Jonas pegou o navio e foi para Tarsis. E é isso que eu preciso que você entenda. Quem é chamado por Deus, o sacrifício de sonhos e projetos será coisa constante. Porque ou você vai por bem, ou você vai por mal, ou vai por cima do navio, ou vai fedendo a peixe, ou vai cheirando a perfume, ou vai fedendo a peixe, mas vai acabar obedecendo a Deus e cumprindo o propósito pelo qual Ele fez você vir a este mundo. E aí, você vai precisar se conscientizar que lágrimas vão se escorrer. Projetos vão precisar ser trancados e paralisados. Sonhos vão ter que abrir mão. Desejos vão ter que ficar para trás. Em prol de um Deus que te escolheu antes de você vir ao mundo. Porém, se você acatar o poder e o propósito que Ele tem para você, nada vai parar na sua frente para o louvor e para a glória do nome dEle. Sabe por que eu digo isso? Por uma série de coisas, mas talvez esse tenha sido o momento que eu tenho pregado isso com tanta propriedade. Eu, aos 32 anos de idade, comecei uma faculdade. No ponto de ônibus, Deus falou comigo para largar tudo e fazer aquilo. Eu fazia isso, Deus mandou largar tudo e fazer aquilo. E às vezes dá vontade de fazer coisas do meu jeito. E no dia que eu achei que Deus tinha virado as costas para mim, um professor meu da faculdade me liga e diz assim: desiste da sua vontade, porque Deus resolveu te escolher para pregar a palavra dele. Acredite no que eu vou lhe dizer. Você será conhecido não é pelas oportunidades que virão até você. Você será conhecido é pelas oportunidades que você vai desistir em nome da chamada, do propósito, da vocação e da unção que Deus escolheu. Desiste disso e você vai perceber que Deus abrirá os céus para você, para o louvor e para a glória do nome dele. Isso se chama sacrifício. Conversa com empresários de sucesso. Pergunta para eles do que é que eles tiveram que abrir mão. Simplesmente em nome de um sonho, de um projeto. Você vai medir um homem, você vai medir uma mulher, é simplesmente pelo tamanho do preço que ele paga. Porque quanto maior for o preço, maiores serão os resultados. Quanto mais profunda e mais belas forem as sementes, maior será a colheita. Quanto mais lágrimas você derramar, mais dias de glória e de vitórias chegarão. E eu preciso falar isso para você que está me vendo pregar aqui ou pela internet, não importa. Lágrimas estão caindo, sementes estão sendo plantadas, mas todo esse momento não vai servir
servir para outra coisa, ao não ser para mostrar o tanto que o Deus que te escolheu será glorificado através da sua vida. Amém? É aí que entra outra pergunta. A quem Deus chama? Porque deixa eu te falar, você lembra que Jesus falou? Muitos serão chamados. Agora, para sobreviver o processo da escolha, sinto lhe dizer, mas infelizmente nem todos vão dar conta. Existe um casal que congrega aqui, o Thiago falou para mim, falou já aqui de vocês deles. Tem um casal que congrega nessa igreja, que eles me viram crescer, literalmente, que é o Daniel e a Maria. E aí que a Maria acompanha, na verdade, muito das fases da minha vida. E a Maria já viu quantas lágrimas eu derramei, mas a Maria estava bem no processo quando ela viu Deus me chamar para fazer algumas coisas. E a Maria também acompanhou muitos amigos meus que no percorrer da história foram ficando para trás. Porque a chamada é um labirinto que somente aqueles que não desistirem vão chegar lá. Primeira consideração. A quem Deus chama? A quem Deus escolhe? Leia comigo, por favor, o versículo de número 6, por favor. A Bíblia vai dizer assim. Deixa eu te colocar no texto primeiro. Samuel vai andar uma quantidade interessante de quilometragem. Quando ele chega nos limites da cidade, a Bíblia diz que ele vai ser recebido pelos anciãos da cidade. E quando eles forem recebidos pelos anciãos da cidade, o texto vai dizer que os anciãos já chegam perguntando assim, é de paz a sua vinda? Samuel abre a boca e fala assim, fica tranquilo que é de paz a minha vinda. Por que os anciãos perguntaram isso? Porque profeta nessa época profetizava de manhã, acontecia à tarde, e profeta nessa época profetizava em nome de Deus mesmo. Segunda consideração, ele vai dizer, não, só vim apenas para sacrificar ao Senhor. É nesse momento que ele vai encontrar Jessé. E ele deixa os anciãos e entra para dentro da sala da casa de Jessé. É nesse exato momento que as portas fechadas ficaram. E a Bíblia Sagrada diz que o profeta olha dentro dos olhos do pai e diz assim, olha, o Senhor resolveu escolher um dos seus filhos para ser o novo monarca de Israel. Isso é alegria fantástica. Irmãos, eu não estou falando de virar Neymar, eu estou falando de ser o cara mais poderoso da nação. Sabe o que aconteceu? A Bíblia Sagrada vai dizer que o próprio pai pega o seu filho mais velho e coloca bem na frente do profeta. Bem na frente do profeta, algo impressionante vai acontecer. Repara que quando Samuel sai da sede de Israel, ele sai com a imagem do rei. Alto, braço forte, peitoral malhado, capacidade de oratória e um oficial do exército. Agora ele está diante do filho de Jessé, alto, forte, corpo malhado e militar do exército de Israel. Sabe qual é a conclusão que o profeta chega? Esse é o homem. Tanto que o profeta Samuel vai cometer um erro gigante, porque profetas erram. Ele vai olhar Eliabe e a Bíblia diz que ele vai dizer assim, com certeza, eu estou jurando de pé junto, que eu estou diante do homem que Deus escolheu. Quando ele abre a boca, porque a gente lá na graduação, a gente falava assim, ó, ele faltou dizer assim, Senhor, escolheu o homem, só está faltando tu confirmar comigo. Só isso faltou. Quando ele abre a boca para dizer, com certeza esse é o homem que Deus escolheu, Deus grita dentro do peito do profeta e diz assim, ei Samuel, calma. Não olha para a aparência dele, não olha para o tamanho do braço, não olha para os músculos no corpo dele, não olha para a altura, não olha para a estatura, não olha para as habilidades, porque essas coisas quem valoriza são vocês. Altura, dinheiro, carro do ano, status, prestígio, eu não.
Quando eu olho aqui do céu, eu vou direto no coração, porque esse rei, ele a partir de agora, ele vai ter um coração de leão, ele não vai ser frouxo, ele não vai ser fraco, ele não vai ser covarde, ele vai derrubar gigante, ele vai construir uma sede para Israel. Esse homem fará diferença. Não olhe para a aparência, porque a aparência pode e vai te enganar. Olha para aquilo que eu direcionar e instruir você fazer, porque os homens podem e erram, mas eu, o Senhor, não erro e não vou errar jamais. Então a primeira consideração: quem é que Deus escolhe? Resposta: é gente que tem coração, irmãos, porque na igreja está cheio de gente covarde. Quando a igreja começa a passar dias difíceis, ralam. Em várias empresas está cheio de gente covarde. Em vários órgãos do governo está cheio de gente covarde, mas Deus unge ainda homens e mulheres que têm coração, não olham para o tamanho dos inimigos, nem para a altura do seu poder, mas sabem que fazem igual Josué e Caleb. Os gigantes são altos, são fortes, mas maior é aquele que está conosco. Segunda consideração: a quem Deus escolhe? A Bíblia Sagrada vai dizer que passa o filho mais velho, Deus fala, não é. O que o pai do menino fala? Se não é o mais velho, vamos tentar o próximo. Chama o próximo. Sabe que jeito que ele era? Alto, forte, parará, periri. O profeta diz, sai, não é. Não é. Chama o outro. Não é, sai. Aí passa um, passa dois, passa 7, irmãos. Nenhum deles é. Aí que faz aquela pergunta clássica, né? De duas, uma. Todo profeta perguntou assim: errou eu ou errou Deus? Porque Deus não erra. Será que eu estou ficando esquizofrênico, estou ouvindo vozes? Porque o que tem de crente esquizofrênico, né? Que diz que está ouvindo Deus falar, Deus só falou com Abraão 4 vezes. Com ele é 4 vezes a cada minuto. Sabe o que acontece? Será que foi Deus que errou, meu pai? O que está acontecendo? É aí que o profeta faz uma pergunta interessante. Olha, passou todos, nenhum deles Deus falou ao meu coração. É aquela pergunta: acabaram-se os jovens? Seus filhos se acabou todos? É aí que o pai se lembrou que tinha um outro filho. Sabe por quê? E vai doer. Você sabe a quem Deus escolhe? Quem é chamado por Deus sabe o que eu vou falar. Foi gente rejeitada pela própria família. Gente desacreditado pela própria família. Gente rejeitado e rejeitada pela própria família. Gente rejeitado e rejeitada pelo próprio pai, pela própria mãe. Pessoas que ainda na barriga da mãe viam e sabem de histórias que a mãe repudiava, que a mãe não queria, que parecia estar fora da agenda do seu pai e da sua mãe. Mas não se esqueça que aquele que está sentado no trono, ele ainda tem o controle do universo. Levante suas duas mãos, porque eu tenho uma palavra. Se você fazer assim, eu acho que você está duvidando do que eu estou falando. Então levanta a mão. Gente que igual você foi esquecida pela terra, mas jamais foi esquecida pelos céus. Abandonado pelos homens, mas jamais abandonada por Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa madrugada. Estou terminando, vá aguentando. Você pode ter sido rejeitado pela sua família, pode ter ouvido palavra negativa da sua família, mas o Espírito Santo está correndo no meio dessa igreja, entrando dentro do seu coração e dizer que Ele não errou, que Ele te escolheu e que a sua família ainda vai se dobrar para o propósito que Deus vai fazer acontecer na sua família. Quantos acreditam nisso? Abaixa a mão, mas dá um glória a Deus. Está achando que eu não sei o que eu estou falando? Já que eu comentei do meu terapeuta, ainda nessa semana ele falou, sabe o que é o poder de uma rejeição, Starley? Os homens fechar a porta para você, te rejeitarem,
É por isso que você encontra muitas pessoas que às vezes elas colocam isso para fora em forma de vestes. Querem chamar a atenção para uma roupa curta, transparente, não sei. São pessoas rejeitadas. Agora você não. Você sabe que pode ter sido abandonado pelos outros. Mas você sabe que no acidente de moto você não morreu. Sabe que aquele assalto não tomou um tiro e não morreu. Sabe que está vivo, passou por uma pandemia e você está vivo. Só existe uma explicação. Deus tem interesse de você vivo aqui nessa terra. E eu recebo a autoridade dele para falar para você aqui nessa noite. Ele vai levantar você para o louvor e para a glória do nome dele. Você sabe quem que a unção escolhe? A Bíblia Sagrada vai dizer que então mandam chamar o menino. Vocês estão me ouvindo? Estou terminando. O Thiago me deu um tempo, eu vou usar um pouco menos do tempo que ele me falou. Sabe o que aconteceu? Aí vão buscar o menino. Desacreditei pelo pai, pela mãe. É uma linha de judaísmo que acredita que Davi era filho de um adultério. Essa linha realmente ela existe. Porque como é que se explica um moleque ruivo no meio de judeus? Tá, mas tudo bem. Mas vão buscar o menino. O que ele estava fazendo? Cuidando de ovelha. Quem foi atrás dele, não sei. Mas permita-me conjecturar que pode ser que tenha sido a mãe dele. Ou uma mulher, que talvez fosse madrasta, não sei. O que eu sei foi que quando foi atrás de Davi, imagina a cena, a mãe gritando, Davi, cadê você? Davi, onde é que você está, menino? Starley, como é que Davi responde? Eu não sei. Agora eu tenho certeza como é que ele não respondeu. Ele não respondeu dizendo assim, que é, mãe? Para de encher meu saco, mãe. Para de encher meu saco, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não chama gente desobediente. Irmãos, e ter a autoridade de Deus é estar debaixo da autoridade dos homens. Então, crava atenção no que o Titi Starley vai te falar aqui. Patrão falou, executa. Chefe falou, executa. Pastor Saul mandou, faz. Obedece e obedece calado, chorando, em lágrimas, porque tem um trono te esperando para o louvor e para a glória do nome dEle. E não se esqueça da frase que eu vou te falar. Obedecer não é fazer aquilo que se quer. Obedecer é fazer aquilo que se precisa. Faz. Porque se essa pessoa, se esse seu líder de fato te amar, você pode ter certeza que ele não acordou o dia, ela acordou o dia pensando assim, eita, vou fazer mal para ele, vou fazer mal para ela. Não. Obedece, cumpre o que te pedirem, porque você vai estar mais perto do propósito daquilo que Deus determinou e decretou para você. Irmãos, tudo que eu estou falando foi experiência que eu já vivi mais de uma vez. Eu simplesmente acabei de receber uma ordem do meu pastor, não queria, mas tenho que obedecer. E é isso que eu quero que você entenda. Deus abençoa a vida de pessoas que obedecem à sua liderança. Obedece chorando em lágrimas, não querendo. Obedece porque você vai perceber que é debaixo da obediência que, embora você esteja numa função de ser liderado, mas na frente Deus vai colocar você para ser líder e vai colocar uma equipe extraordinária para estar te ajudando, porque os propósitos de Deus precisarão ser cumpridos através de você, para o louvor e para a glória do nome dEle. Segundo, e se tu for pegar a fama de rebelde, desobediente, você é o único que não executa nada, que não fala nada, que tudo que fala aqui para você ir para cá, você vai para cá, fala para cá, vai para cá, aí você é conhecido como o quê? Vai por mim, cumpre, obedece, faz, executa, sem questionar, porque eu tenho certeza de que Deus fará algo impressionante, que vai impressionar os seus olhos e o nome dEle será glorificado. E por fim, quem é que a unção escolhe? Aí você sabe, né? Vão buscar
Aí a Bíblia diz que o profeta abre a boca e fala assim, ó, nós não vamos nos assentar à mesa, só que na verdade a mesa daquela época não eram essas mesas chiques que vocês devem ter em casa, não. Esses conjuntos de jantar de 12 cadeiras. Era só um tronco de árvore, nem tinha cadeira na verdade. Era só um tronco de árvore. Só que o profeta diz assim, manda buscar o menino, nós não vamos assentar até que o menino chega. Quanto tempo demorou, não sei. Eu sei que os irmãos de Davi ficaram olhando e pensando, ô rapaz, quem vai sentar ali, ó, vai ter cetro. Quem vai sentar aí, vai ter um trono. Quem vai sentar aí, vai ter uma coroa, vai ter uma autoridade, vai mandar e vai desmandar em Israel. Vai acordar, vai dormir na classe D, vai acordar na classe A. Quem vai dormir aí, vai acordar comendo margarina só e vai amanhecer comendo manteiga de leite. Quem vai dormir aí, vai dormir, quem vai sentar e vai dormir pobre e vai acordar milionário. Quem vai dormir aí, quem vai sentar e vai acordar sendo mandado e vai acordar, vai dormir sendo mandado e vai acordar mandando. Eles ficaram olhando e cobiçando a cadeira de Davi. Eles ficaram olhando, invejando a cadeira de Davi, porque o invejoso ele não quer te matar. O invejoso ele quer ser igual a você. Só que como ele não consegue ser igual a você, ele te ataca. É assim que funciona. Aí sabe o que acontece? A Bíblia Sagrada é enfática dizer que quando Davi chega, passa pela porta, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo falou no coração de Samuel. Samuel, levanta-te. Opa! Se Samuel disse assim, nós não vamos nos assentar ao redor da mesa até que ele venha. Se quando o menino chega pela porta, Deus manda ele se levantar, significa que Davi demorou tanto, que eles não aguentaram e sentaram. Só que não assentaram na cadeira de Davi. Por quê? Porque aquilo que era para Davi, já era para Davi, não é para mais ninguém. E é isso que eu preciso dizer para você, irmãos. Em nome de Jesus, acredita de uma vez por todas que a cadeira que Deus tem para você é para você e não é para mais ninguém. Tem um texto bíblico que eu amo. Quando Deus manda corvos sustentar Elias. Você sabe que corvo come carne, né? Corvos foram levar carne no bico para Elias, mas não comeram a carne da provisão de Elias, porque aquilo que é para Elias e não é para mais ninguém. Aquilo que é para você e não é para mais ninguém. Demora o tempo que demorar, passa o tempo que passar, quantas lágrimas vão cair, mas não se esqueça que a sua chamada é irrevogável. Quando Deus te chamou, Ele já sabia dos buracos, das tristezas, das decepções, e Ele não vai retirar a chamada e a vocação. Então acredite que tem uma cadeira te esperando para a glória e para o louvor do nome dEle. Fique de pé. E aí, faltou responder a última pergunta, né? A primeira é, de onde é que vem a chamada? Eu preciso te relembrar que a chamada, ela não vem dos homens. A chamada, ela vem de Deus. Qual é o preço da chamada? Eu preciso te relembrar que o preço é alto, irmãos. No começo eu achava que esse preço era só oração, jejum e Bíblia. Como eu estava enganado, irmãos. Como eu estava. Porque se eu fosse fazer o que me dá vontade, irmão, mas eu não posso. Só quem tem chamada sabe do que eu estou falando aqui. Pode ser que você não fique assim meio achando estranho, mas quem tem chamada aqui sabe do que eu estou falando. A quem a chamada escolhe? A quem Deus chama? Deus chama gente que os homens jamais chamariam. Escolhe pessoas que os homens jamais escolheriam. Levanta pessoas que o homem jamais levantaria. Mas quem escolhe é Ele. Quem chama é Ele. Quem seleciona é Ele. Quem vocaciona é Ele. Tem um amigo meu que ele já teve um histórico não muito bom.
Mas é igual eu já falei para uma galera, falou, não tem como, cara, Deus chamou esse cara. Esse cara é muito eficaz na missão dele, mas ele é muito eficaz. Esse cara é muito eficaz. Então a gente acredita que no tempo Deus está tratando, ensinando, cuidando, essas coisas demoram mesmo. Mas ele é muito eficaz. A unção escolhe gente que os homens não escolheriam. A chamada escolhe pessoas que vez ou outra vão receber ataques de inveja, de palavras negativas. Mas a unção também escolhe gente que obedece. Gente que fica tranquilo e sabe que dias melhores virão. Agora a pergunta que não quer calar, para que Deus me chamou? Eu preciso dizer para você que Deus te chamou porque Ele tem uma missão na sua vida. E acredite você ou não, essa missão ela existe antes de você nascer. Acredite você ou não, se o borracheiro resolve o problema do pneu furado, se o dentista resolve o problema do dente que está doendo, você veio ao mundo para resolver algum tipo de problema. E você já sabe, principalmente a maioria aqui, para que é que Deus te chamou, porque Ele te deu uma visão. Ele colocou um desejo dentro do seu coração e vai por mim, esse desejo não pode brotar do seu coração. Quem fez esse desejo brotar foi Deus. Starley, mas é porque eu vou precisar de dinheiro. Não se preocupe. O Deus que colocou essa visão, com o tempo Ele vai suprir financeiramente esse projeto. Ele é o dono do ouro e Ele é o dono da prata. Então Deus te chamou para você cumprir isso. Sabe por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele pecava, ele se humilhava, chorava, nada a ver. Nunca foi isso. Sabe por que em Atos 13:22 chama Davi homem segundo o coração de Deus? Porque antes dele Israel não tinha bandeira. Porque antes dele Israel não tinha uma sede. Antes dele Israel não tinha um nome de expressão. Agora, por causa de Davi, Israel tem uma bandeira. Israel tem um símbolo. Israel constitui uma das tropas de elite do seu exército mais poderosos da história. Ele conseguiu cumprir o chamado perfeito daquilo que Deus escolheu ele para fazer. E eu preciso dizer para você, você nasceu para resolver algum tipo de problema. E não se esqueça que esse problema você vai ter que resolver. E o nome desse problema se chama sua vocação e seu ministério. Então quero convidar você, para me finalizar, quero pedir, todo mundo que tem perna, vem aqui na frente. Vou falar assim que fica mais fácil. Tiago, semana passada, quem puder vir não, quem tem perna vem aqui na frente, que aí resolve. Vem mais para frente, tem pessoas vindo atrás de você. Ô Miriam, é possível um louvor? Se for o caso, se tiver tocador, Jacó está aí? Eu te chamei aqui na frente, eu não te convidei você para rezar. Você apenas fechar os olhos e esperar aqui. Chamei você aqui na frente para primeiro te elogiar. Porque se você está aqui numa vigília, num horário desse, só existe uma explicação. Ou o trem está muito feio para o seu lado. Ou o Thiago é muito gente boa, você está aqui ajudando ele. Ou porque de fato você ama estar na presença de Deus, ou talvez seja os três. Juntou o pacote, estamos aqui, né? Mas eu preciso te relembrar a seguinte realidade. Deus te chamou. Não desista da sua chamada. Satanás ele não consegue arrancar ela de você. Então sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar coisas para você desistir. Não desista da sua chamada, porque eu não vi na Bíblia um homem ou uma mulher que desistiu e ficaram vivos para debochar do Deus que chamou. Não desista da sua chamada, não para.
Não para. Você pode, se você conhecer, se você não conhecer, não precisa. Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado. Olha bem para mim. Não desista. Não desista, Davi. Saul vai tentar te matar. Saul vai tentar aplacar a sua vida. Vão tentar colocar a sua alma dentro de uma prisão. Vão tentar parar você. À medida com que o tempo for passando, sabe o que vai acontecendo? Vão percebendo que você foi chamado para montar uma loja. Vão percebendo que você tem habilidades para cantar, para tocar, para liderar, para aconselhar. Mas sabe o que acontece? Você não pode parar. Porque se você parar, vai ter problemas desse mundo que não vão ser resolvidos. Eles só vão ser resolvidos com você. Então deixa eu te falar. Não para. Não para. Porque em nome de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Espírito Santo está descendo aqui, está derramando a unção sobre os seus pés aqui, porque você não vai parar em nome de Jesus. Starley, mas meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, sou filho de pais separados. Bem-vindo ao clube, também sou. Na verdade, praticamente eu percebo que todos que são chamados por Deus têm um tipo de desafio. Não para. Porque na sua fraqueza que Deus vai aperfeiçoar o poder dele. Starley, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer para você não parar. Porque Deus tem um ministério fantástico na sua vida. E escute o que eu estou lhe dizendo. O Espírito Santo está te renovando aqui nessa noite com esse propósito. Então se você puder pegar na mão da pessoa que está do seu lado, segurar na mão da pessoa. Starley, por que você está pedindo isso? Porque eu sei que você está fraco, mas a pessoa que está segurando as mãos, essa pessoa ainda arde na presença de Deus. Levanta a mão dele para cima. Em nome de Jesus Cristo, quantos podem clamar a Deus aqui nessa noite? Eu preciso te relembrar que a sua carne não quer orar, seu corpo não quer orar, o diabo não quer que você ore, mas em nome de Jesus Cristo, ore. Em nome de Jesus Cristo, não pare, não retroceda, até porque Deus não vai deixar você parar. Deus não vai deixar você parar na estrada da vida, da sua chamada, do seu ministério. Deus não vai deixar você parar. Você vai tentar parar, vai cair para tentar. Mas acredite, Deus, Ele te escolheu. Você não vai parar. Davi tem um trono te esperando para o louvor e para a glória do nome do Deus que te escolheu. Ô Espírito Santo de Deus, Senhor, eu preguei a Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja, eu quero pedir, Senhor, derrama da Tua graça sobre essa vigília. Espírito Santo, não profetizamos entretenimento, mas profetizamos os céus abertos. Pregadores de nome, de expressão, pregando a Tua palavra. Paralíticos andando, batismo com o Espírito Santo acontecendo. Profetas, doutores, Senhor, ungidos pregando a Tua palavra. E o Teu Espírito Santo tocando, salvando, libertando para o louvor e para a glória do Teu nome. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, toca aqui nessa noite. Olha para cá. Levanta suas mãos, larga a mão da pessoa que está no celular, levanta as mãos para cima. Você pode repetir comigo? Escute só, você vai ter que fazer igual John Wesley. Levante suas mãos para cima. Eu não sou pregador de frases de